Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre o Flamengo e o Bahia. Será que existe alguma chance de o TT ser contratado por esses times? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe seu like também, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira que venceu a Colômbia por 2-0 no torneio pré-olímpico, aquele classificatório para a Olimpíada. Vitória com gols de Endrick, John Kennedy. Os atacantes de Palmeiras e Flu decidiram a favor do Brasil, que tem 6 pontos em 6 possíveis. Vice-liderança do grupo, a primeira colocação é do Equador, que já fez 3 jogos e tem 7 pontos. Bora contar também que Muricy Ramalho disse não à CBF mais uma vez, agora para o cargo de coordenador de futebol, convite feito a pedido de Dorival Júnior. O Muricy disse que tem compromisso com o São Paulo e não pode abrir mão desse acordo. Quero contar ainda que há uma invasão de torcedores do Flamengo a Orlando. O Fla joga às 16 horas desse sábado contra o Orlando City e muitos torcedores, milhares de torcedores rubro-negros que moram no Brasil ou que estão espalhados pelos Estados Unidos, estão chegando a Orlando para assistir ao jogo Caravana Rubro-Negra. Quero te atualizar agora sobre TT, onde é que vai jogar o atacante, revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, também esteve no Lyon, atualmente no Galatasaray. Nessa sexta-feira, contei para vocês que no Corinthians a chance é 0. Mas há a informação de que um clube brasileiro negocia com esse atleta. Muita gente especulando que poderia ser o Flamengo, que buscou o Luiz Henrique e não houve acordo. Até agora, ninguém do Flamengo entrou em contato com o representante do atleta, muito menos com o Galatasaray. O time que hoje tem intenção de contratar o TT no Brasil é o Bahia. Por meio do Grupo City houve um contato com o Pablo Bueno. Só para lembrar, alguns dias atrás o mesmo Grupo City conversou com o Pablo Bueno pelo Ferreira. O Ferreira fez força para jogar no São Paulo e o acordo foi fechado. Sobre o TT, ele tem contrato com o Galatasaray. Para tirá-lo de lá vai haver necessidade de uma compensação financeira para o clube e o pior, há a necessidade de cobrir o salário do atleta de 4,5 milhões de euros, livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer que o TT ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, sem nenhuma tributação. Para contratá-lo, o time brasileiro precisaria desembolsar algo na casa de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil mensais. Nem o Everton Ribeiro, contratado a peso de ouro junto ao Flamengo, ou depois de sair do Flamengo, ganha tanto. O salário do Everton com impostos custa na casa dos 2 milhões de reais. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e temos muitas informações. Vem cá, esse papo de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo ou do John Textor na situação envolvendo o atacante Luiz Henrique, que está sendo vendido pelo Betis, é verdade? Eu vou dar minha opinião sobre essa situação, vou trazer detalhes envolvendo esse atacante, que de fato o Flamengo tentou a contratação, sim, isso não é mentira. Mas o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo? Vou dar minha opinião em relação a esse assunto. Temos atualizações envolvendo o lateral direito Mateuzinho e também envolve o Botafogo. Então tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas, beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, vou dar minha opinião sobre a nova camisa do Flamengo lançada pelo Flamengo e pela Adidas nesta sexta-feira. A camisa está sensacional, absurdamente linda. Sobretudo a camisa de manga longa. Absurda, absurda. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais. Nossa, a Adidas nunca acerta, é coisa horrível. Gente, você pode não achar bonita, mas dizer que está horrível, tá sendo ranzinza demais, quer reclamar de tudo. Na minha opinião, a camisa está linda. Tudo bem, se eu puder parar, analisar e mudar alguma coisa ali, talvez a forma do número, talvez eu possa mudar isso. Agora, de resto, tá maravilhosa a camisa do Flamengo. Eu particularmente gostei. Dando continuidade, essa história de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo é verdade na situação envolvendo o Luiz Henrique? Primeiro, o jogador ele está sendo contratado de maneira definitiva. O grupo John Textor comprou o jogador, vai comprar, na verdade, por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Valor alto. O Flamengo nunca cogitou em comprar o jogador nesse momento, sempre tentou por empréstimo. De fato, os dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, passaram pela Espanha e tentaram a contratação do jogador. Não conseguiram.
O jogador ia ser vendido ao grupo do Red Bull, que tem o Bragantino, por exemplo, aqui como um dos times. Estava próximo. O John Textor foi lá, viajou, conversou com o jogador, conversou com a família do jogador, conversou com o Betis e acertou a compra do jogador por 20 milhões de euros. Esse papo de que, ele foi comprado, beleza. Inicialmente ele chega para jogar no Botafogo por pelo menos até junho desse ano, e quando eu digo pelo menos, é porque pode chegar junho e o John Textor entender que é melhor ele continuar no Botafogo, ele continua, e o jogador entender que é melhor para ele continuar no Botafogo, ele também continua, só que em determinado momento ele vai se transferir para o Lyon. Eu não estou querendo dizer que o Botafogo está sendo usado, isso é um grupo, é um conglomerado de times, e o John Textor ele administra da forma que ele bem entende, ele é um investidor. Isso aí é outro papo. O meu ponto é o seguinte, dizer que o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, do John Textor, é mentira. Porque o Flamengo nunca esteve próximo de contratar esse jogador. Nunca. O Betis nunca virou para o Flamengo e falou, não, eu topo emprestar. Nunca. O Flamengo sempre tentou convencer o Betis a emprestar o jogador e não conseguiu. O Fluminense tentou, também não conseguiu. O Corinthians tentou, também não conseguiu. O Flamengo tentou mais que o Fluminense e o Corinthians e não conseguiu. E chegou uma pessoa lá, um clube, uma empresa, e pagou 20 milhões de euros. Eu acho que 20 milhões de euros é um valor extremamente elevado para esse jogador, embora eu goste do jogador pra caramba, acho um baita jogador, mas 20 milhões de euros eu acho elevado. Mas, para resumir, o Flamengo não tomou chapéu nem do Botafogo, nem do John Textor, nem de outro time, porque nunca esteve próximo de contratar o jogador. Chapéu foi o que o Palmeiras fez com o São Paulo na situação do Caio Paulista, o que o Botafogo fez com Fortaleza, envolvendo o Alexandre Barbosa, o zagueiro. A gente pode ter outros exemplos aí, mas nesse caso aí o Flamengo não tomou chapéu não. Dando continuidade, Mateuzinho, lateral direito. O Botafogo tem interesse em comprar esse jogador junto ao Flamengo. Informação que a gente trouxe em primeira mão, a gente vem acompanhando essa situação. John Textor vai se reunir com o Landim para tratar dessa situação. O Corinthians mantém o interesse, mas a relação Flamengo-Corinthians está abalada e a relação Flamengo-Botafogo é muito boa por conta do John Textor e do Rodolfo Landim. Eu estou começando a achar que o Botafogo vai levar esse jogador, mas isso por enquanto é achismo, entendendo toda a situação aí. Mas a ideia do Botafogo é comprar esse jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, agora eles vão conversar. Dando continuidade, os amigos do GE soltaram aqui. Flamengo usa a pré-temporada nos Estados Unidos como networking para internacionalizar sua marca antes do Mundial de 2025. O clube tem aproveitado a estadia nos Estados Unidos para fazer uma série de reuniões para discutir projetos que insiram o rubro-negro no país. O principal objetivo é alavancar a marca antes do Mundial de 2025. A ideia é criar peneiras e posteriormente espalhar as escolinhas do Fla pelos Estados Unidos. O clube entende que inicialmente o público atingido será, em sua maioria, de brasileiros que moram por lá, mas que aos poucos o Fla estará enraizado na cultura americana. Uma das ações feitas nessa pré-temporada foi o contato com jovens americanos. No primeiro amistoso do Flamengo contra o Philadelphia Union, mais de 1.000 crianças matriculadas em escolinhas americanas marcaram presença. A previsão é ainda maior para o amistoso contra o Orlando City no sábado. Concordo. Acho que está certo, tem que fazer isso mesmo, aproveitar a viagem para alavancar a marca do Flamengo. O preparador físico do Flamengo, Fábio, deu entrevista à Flá TV e falou sobre o De La Cruz, elogiando muito o De La Cruz. Ele disse, abre aspas aí, um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo. Jogador de altíssima taxa de trabalho. Ele enche os olhos nesse aspecto. Então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas de La Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo. É importante. Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, falou também sobre o De La Cruz. A gente já vinha observando a distância, nada de diferente. E é um cara que fora do campo está se entrosando muito, como ele mesmo colocou em algumas entrevistas que ele deu. E a gente sente isso também junto com ele. O grupo recebe muito bem. É um atleta muito inteligente, muito dinâmico. Tem essa característica de fazer uma, duas funções. E bem, já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa, e a gente vai poder tirar dele mais ainda
ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito, com certeza. Pois é. Hoje foi uma série de entrevistas na Flá TV. O Vinha, novo reforço do Flamengo, lateral esquerdo do Uruguai, foi questionado na Flá TV como foi encarar o Flamengo nos tempos de Palmeiras. Para quem não sabe, ele se destacou muito com a camisa do Palmeiras antes de ser vendido para a Roma. E ele meteu aqui, bem brasileiro, ele foi e meteu, abre aspas aí, quando estava do outro lado era não peguei muito jogo com torcida porque estava na pandemia, mas assisti aos jogos e sempre falava com o Georgian, no caso de Arrascaeta, na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Falar nisso, ele também falou sobre a relação com os outros uruguaios ali do Flamengo. Ele falou, muito bem, já conheço o Varela, Georgian e o Nico. Isso facilita a adaptação à equipe. Já enfrentei alguns. No dia a dia vou pegar mais o carinho pelos companheiros, conhecê-los dentro de campo. Acho que a adaptação com os uruguaios vai ser muito rápida. E ele falou também que o Arrascaeta ligava para ele todo santo dia. Todo dia falei com ele, com o Arrascaeta. Ele perguntava toda hora quando eu viria. Falávamos da negociação, todo dia eu falava com ele. Mas agora já estou aqui, estou feliz. Agora é treinar para estar pronto. Agora sou Mengão. E pode parecer bobagem, cara, mas isso ajuda demais. O caso do Arrascaeta ficar conversando com o cara durante a negociação. Isso mantém a chama do interesse do atleta ali ligado o tempo todo, sabe? E o Vina foi isso. O próprio De La Cruz já está se adaptando muito rápido ao dia a dia do Flamengo graças ao Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele foi importante na contratação do De La Cruz, porque ele fez isso com o De La Cruz e também com o Vina agora, com o Vinha, né? Na verdade, falando com o Vinha o tempo todo. Então, podemos dizer que nosso diretor executivo do Flamengo veste a 14? É claro, brincadeiras, né? Obviamente o Arrascaeta não negociou com ninguém. Mas esse contato que ele manteve aí com esses jogadores com certeza ajudou demais a diretoria. Fala nação rubro-negra, o coração pulsante do Mengão, trazendo uma notícia que mexeu com a nossa torcida e com o mundo do CS-GO. O Flamengo decidiu dar um novo rumo à equipe de Counter-Strike, e a saída do nosso treinador, Pedro Sky, é assunto que não dá para deixar passar em branco. Bora entender os detalhes dessa história? Na última sexta-feira, rolou um babado nas redes sociais, hein? O treinador Sky foi cobrado por um torcedor sobre a escolha do mapa Mirage no qualificatório aberto da Blast Spring Showdown. A resposta foi quente, o treinador mandou um leigo e disse que a opinião da torcida era nada para ele. O resultado? Demissão na certa, meu irmão. Mesmo com a vitória na Mirage contra a Iavara, o Mengão não conseguiu manter o embalo e caiu na sequência para a Red Canids Calunga. A coisa ficou tensa, e a demissão do Sky foi anunciada. O treinador até tentou explicar nas redes, admitiu que se exaltou e falou do estresse constante no clube. Nação, momentos como esse nos fazem refletir sobre a pressão que rola nos bastidores. A gente ama o Mengão e quer sempre o melhor, mas a comunicação precisa ser na medida, né? Fica a lição para todos nós, torcedores e equipe. Agora é esperar para ver os próximos passos do Flamengo no CS-GO. E claro, estaremos sempre aqui, na alegria e na tristeza, apoiando o manto sagrado. Não se esqueçam de deixar suas mensagens nos comentários. Até a próxima, nação rubro-negra!